A instabilidade criada na banca, desde o caso BES e as repercussões que esses investimentos podem ter também na economia portuguesa, são temas para o meu convidado neste jornal, António Saraiva, presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Boa noite, doutor. Obrigada pela sua presença. Vamos talvez começar pelos últimos dados da economia. Segundo o INE, a economia portuguesa cresceu 0,6% no segundo trimestre do ano, portanto é um crescimento, mas a desacelerar. Tendo em conta que a Europa está estagnada, preocupa-o que o Governo possa, as metas estabelecidas para este ano, crescimento de 1,2%, possam não vir a concretizar-se? Preocupa-me, Paulo, preocupa-me porque, ainda por cima, neste terceiro trimestre, com estes acontecimentos, que lamentavelmente vamos sendo surpreendidos quase diariamente, os efeitos do BES e todas as suas repercussões na economia, admito que façam perigar este objetivo que já de si é evidente que 1,2 é melhor do que 0,8, mas mesmo assim, para a nossa necessidade de crescimento económico, 1,2 já era insuficiente. Era um bom sinal, sem dúvida, mas insuficiente. Se nem 1,2 atingimos, e, de facto, esta desaceleração, quando comparamos o segundo trimestre com o primeiro trimestre, fazem-nos recear que esta meta de 1,2 possa não ser atingida e o desejado crescimento económico que todos ambicionamos e que o país tanto necessita para darmos a volta aos problemas que temos, quer nas empresas, quer em termos sociais, tarda a ser obtido. Sobretudo nota-se aqui alguma retração no investimento. Ainda a semana passada o Ministro da Economia, Pires de Lima, dizia que esse era um fator que o preocupava e admitia que o caso BES e o caso PT realmente não tinham ajudado e que estava preocupado com isso. Sente esses efeitos? As empresas já estão a sentir esse refriar do investimento por falta de confiança? Quando falamos na economia portuguesa, a economia portuguesa e a miríade de empresas que a constituem, nós temos situações completamente diferentes. Temos empresas que, felizmente para nós, estão muito bem, continuam a investir, continuam a apostar em novos mercados, continuam com crescimentos significativos e, dentro do mesmo setor de atividade, muitas vezes, temos outras que, lamentavelmente, não têm essa possibilidade. Enfim, não têm por vários aspectos, não apenas por erros de gestão, como geralmente se tende a atribuir. Não tem por envolventes, por produtos, enfim, por um conjunto de fatores, mas temos realidades diferentes no que é este mix da economia portuguesa. Sentimos, há 1 ano e meio a esta parte, alguma retoma de confiança, e a confiança é fundamental para o investimento. Sentimos alguma retoma dessa confiança que, ultimamente, estas informações, estes dados disponíveis têm vindo a refriar. Mas não sinto, todavia, que apesar deste ambiente que nos penaliza, que essa vontade de investimento nessas empresas que têm promovido esse investimento tenha refriado. Mantenha e algumas delas até a reforçar. Por isso diria, Paula, que é difícil dizer que de um modo macro há essa sensibilidade, diria que há diferentes aspectos numa e noutra realidade. Mas não notamos ainda essa quebra fruto da resiliência que as empresas portuguesas continuam a demonstrar, pese as dificuldades da envolvente em que nos encontramos, mas há de facto uma resiliência das empresas. O que eu receio sim é que a capacidade instalada para este desafio das exportações, para este desafio da internacionalização da economia, que esse sim possa ter baixado um pouco e porque é necessário investimento para continuarmos a crescer na internacionalização e nas exportações, porque muita, como lhe digo, da capacidade instalada de empresas exportadoras chegou ao limite ou está a chegar perto desse limite, é necessário investimento e para investimento é necessário que as empresas tenham acesso a financiamento e em condições minimamente comparáveis, já não digo favoráveis, mas minimamente comparáveis com as nossas congêneres europeias. E aí sim, Paula, sinto que continua a existir alguma dificuldade e, obviamente, esta notícia do BES, sendo que o BES era um dos principais bancos que apoiava as empresas portuguesas e as exportações, nas várias pequenas e médias empresas e muito nas exportações. Diria que o BES teve esse mérito de ser dos bancos portugueses aquele que mais apoio deu às empresas exportadoras. Obviamente que toda esta convulsão que se vive hoje no BES, ou no antigo BES, e que espero que o Banco Novo continue com essa prática, mas sentimos aqui algum
amortecimento, alguma falta de resposta, que espero que rapidamente Vítor Bento e as medidas que vai tomar com a sua equipa de administração, que volte aos rácios, volte à tranquilidade, a acalmar as empresas dependentes daquele banco, hoje novo banco, que possam não sentir esses reflexos que, efetivamente, nestes últimos meses, sentiu, sobretudo, uma falta de resposta a algumas solicitações. E da parte da CIP, há alguma noção de se há empresas que podem vir a sofrer, por efeito dominó até, da falência do Grupo Espírito Santo, que tem uma presença também significativa em Portugal? Bom, como sabemos, há de facto uma grande influência do Grupo Espírito Santo em muitas empresas, enfim, pelos vários ramos, na esfera acionista da Rio Forte, tudo aquilo que hoje é conhecido da opinião pública. Hotéis, saúde, enfim, todos esses setores. Vamos ver que planos vão apresentar, como estão obrigados a apresentar, até final de setembro, princípios de outubro. Vamos ver o que é que no Luxemburgo se passa e que desenvolvimentos vão ocorrer, mas o meu receio é que algumas das coisas que estão ainda debaixo do tapete, digamos assim, possam vir a ser surpresas, a constituir-se como surpresas desagradáveis. Ou seja, para além daquilo que já conhecemos e cujos efeitos não antevemos, que a dimensão desses efeitos possam ser mais catastróficos do que aqueles que hoje a informação disponível nos vai revelando. Está a falar para a própria economia e não tanto para a exposição da banca. Estou a falar para a própria economia, porque há aqui, enfim, correlações de empresas, prestadoras de serviços de outras empresas, o próprio desemprego que possa gerar num nível de desemprego que já todos mostrávamos alguma esperança na sua diminuição nestes últimos tempos que têm vindo a diminuir e que isso nos dava alguma esperança que finalmente o desemprego dava sinais de descida. Receio que estas notícias e esta dimensão dos problemas que daqui possam advir possam perigar quer as empresas e toda a sua atividade económica, quer o volume de emprego, que pode aqui ser novamente ameaçado com alguns volumes significativos em algumas dessas áreas, que, enfim, como lhe digo, não vamos ser catastrofistas, não vamos pensar o pior. Eu, por natureza, sou otimista, vamos esperar para ver, não vale a pena antecipar problemas, sofrermos por antecipação, mas receio, de facto, Paula, que a dimensão não conhecida possa superar as nossas piores expectativas, mas enfim, vamos aguardar com tranquilidade, porque, como lhe disse e repito, não vamos sofrer por antecipação. Mas falou aí da preocupação em termos de investimento, não há também aqui, mais uma vez, alguma falha de supervisão em detectar antecipadamente casos que depois se transformam em, este caso teve repercussão a nível internacional e que possa também fazer com que os investidores não tenham confiança, até por falhas na supervisão, para investir na economia? Paulo, é uma tendência natural que temos que encontrar culpados e a opinião pública, a praça pública, invariavelmente, antes dos processos transitarem a julgado, encontramos logo culpados e deveríamos ter a racionalidade, a tranquilidade, enfim, numa democracia que já leva 40 anos, de esperarmos as decisões, que a justiça funcione, que os decisores se pronunciem e que os reguladores exerçam a sua atividade e que se demonstre se falharam e onde. De facto, oferece algumas dúvidas, mas não vamos culpar ao Banco de Portugal ou ao CMVM, porque nós tivemos sob um programa de ajustamento, tivemos a Troika em Portugal, tivemos 12 avaliações, os bancos passaram por testes de stress, houve aqui um conjunto de entidades internas e externas. Há responsabilidade repartida. Paulo, dir-lhe que provavelmente as regras, os mecanismos não foram suficientes, porque as engenharias financeiras que hoje são possíveis, todo este mundo, toda esta nebulosa em que a economia hoje se move com estes produtos e subprodutos, de facto, o que provavelmente tem que ser revisto são as regras, as práticas da supervisão, porque isso sim está demonstrado que falharam. Agora, porquê é que falharam? Se foi por negligência, se foi porque as regras não foram as mais corretas, enfim, vamos esperar os resultados, porque seguramente, e isso sim tenho para mim seguro, que alguma coisa tem que mudar, porque, de facto, estas surpresas desagradáveis não se teriam constituído como tal se as regras, se os reguladores nos dessem a tranquilidade disto não acontecer, como efetivamente está provado que não nos deram. Sr. Gestor, que imagem é que estes casos, tanto do BES como no próprio caso da PT, dá dos gestores portugueses?
O ministro Pires de Lima falou em desfaçatez, comportamentos inexplicáveis. Subscreve estas palavras? Não, o facto de nós termos excelentes gestores nas empresas portuguesas, quer na privada, quer na pública. Temos excelentes gestores, temos excelentes profissionais. Só porque neste ou naquele caso, obviamente por vezes mais mediáticos, pela dimensão, pela notoriedade, por uma reputação, como é o caso do BES, de 150 anos, construída, há aqui uma marca que demora 150 anos. Portugal Telecom, não é? O caso da Portugal Telecom, mas o facto de 10 gestores, eventualmente 20 gestores, no número muito maior de gestores que temos em Portugal, como eu costumo dizer, dando esta comparação grosseira, o facto de um trabalhador me roubar, eu não posso acusar todos os meus trabalhadores de ladrões. Há um que, de facto, tem comportamentos anómalos e desviantes. Mas na banca já foram vários casos, Agora, não é? efetivamente, tem sido demonstrado que alguns destes gestores não terão agido corretamente, mas, mais uma vez, não vamos julgar na praça pública, vamos dar a oportunidade da defesa e da prova que seguramente vai ser feita, e depois teremos conclusões que, de facto, a imagem que está criada não é a melhor, não nos iludamos, nem vamos tentar branquear as situações. De facto, não é a melhor. Mas porque alguns gestores não terão, e vamos esperar para ser comprovado, não terão tido a melhor atitude, isso não nos vai lançar uma mancha negativa sobre a gestão em Portugal, porque, como lhe digo e repito, Paula, temos excelentes gestores, quer na privada, quer na pública. Mas no caso da Portugal Telecom, por exemplo, como é que pode explicar, no setor que não choca ter havido um empréstimo, quer dizer, compra de papel comercial? Choca-me que metade do valor da empresa tenha sido aplicado depois com as correlações que sabemos existirem e os pesos acionistas, grandes acionistas, pequenos acionistas. Choca-me ver uma empresa, como hoje conhecemos, ter feito uma aplicação de risco como aquela. Mas, como lhe digo, Paula, choca-me efetivamente. Provavelmente, se me tivesse sido dada a oportunidade, fazendo parte daquele board, provavelmente eu, com o meu perfil de investidor, não teria votado favoravelmente, mas... Portanto, os pequenos investidores têm razões para tentar impugnar isto e para sentirem-se Os pequenos investidores devem fazer valer as suas razões e tentar clarificar esta mancha que tão bem está sobre a PT, porque, de facto, até prova em contrário, os sinais são negativos. Como digo, vamos ter a sensatez de esperar para ver e fazer prova da má gestão, como de facto tudo indica. Mas, Paula, eu não o teria feito. Esperemos as razões daqueles que o fizeram. Vamos ouvir e vamos ver os resultados. Agora, acho, na minha modesta avaliação, que foi uma má aplicação. Pedro Passos Coelho, no discurso do Pontal na sexta-feira passada, falou muito de alguma promiscuidade entre os negócios e a política, de quem tinha, no fundo, usufruído durante muitos anos de benesses. Acha que, de alguma forma, isso realmente era uma característica da nossa economia antes da crise, antes do resgate, e agora as coisas são diferentes, ou não vê assim tantas mudanças estruturais? Olha, eu acho que estes exemplos começam a obrigar a mudanças estruturais. Nós temos, ao longo destes 40 anos, como hoje já repetido, da nossa democracia, ao longo destes 40 anos, de facto, o poder económico, os poderes partidários, há aqui relações, por vezes, perversas, onde ninguém está isento. O Estado, hoje, lamentavelmente, eu diria que está refém de muitos interesses. E temos que quebrar com isto. É um ato de cidadania. Nós, cidadãos, temos que ser mais exigentes. Se há déficit em Portugal, é o da cidadania. Nós temos que ser mais exigentes. Temos que alterar estas práticas. Temos que exigir mais das elites que nos governam. Temos que exigir mais dos partidos do arco da governação, ou aqueles chamados do arco da governação. De facto, quando olhamos para trás, percebemos que ninguém está isento dessa mancha e dessa promiscuidade. É a altura de se sair disso, é a altura de fazermos diferente, é a altura de ganharmos consciência cívica e exigirmos, participando, porque não chega a votarmos e demitirmos perante as próximas eleições. Nós próprios temos que participar. Exigir e participar é um ato de cidadania de que os portugueses, para voltarmos a ter esperança, não devem demitir-se. E acha que este governo, desse ponto de vista, tem feito diferente dos anteriores ou não? Este governo assenta em dois partidos que, ao longo dos anos, têm vivido neste
caldeamento que estamos a falar. Para mim, Pedro Passos Coelho é insuspeito. Tenho para o Sr. Primeiro-Ministro uma consideração e, falando do Sr. Primeiro-Ministro, diria que é uma pessoa honesta, estruturalmente honesta, mas os aparelhos partidários muitas vezes são demolidores. Uma pessoa sozinha não faz nada. Pedro Passos Coelho é Primeiro-Ministro, é dirigente do PSD, mas sozinho o Governo, apenas com o Primeiro-Ministro, não é Governo, necessita dos outros ministros, e o Presidente do PSD tem todo um conjunto de outros quadros, e o próprio partido, eu tenho defendido, e aqui o faço novamente, que os partidos políticos em Portugal, eu diria as organizações representativas em Portugal, têm que ser refrescadas, repensadas, e como lhe disse, temos que ser de uma forma, temos que ser cidadãos, temos que exercer cidadania e promover nós próprios essas alterações. Não está em causa um homem, está em causa um sistema, e é o sistema que tem demonstrado algumas práticas anómalas. Temos que alterar estas práticas que depois nos surpreendem desagradavelmente, mas que de alguma maneira todos participamos, por demissão, por silêncio, como dos silêncios. Está na altura de fazermos todos diferente. Estava há pouco a dizer que sozinho não se podia fazer nada. Acha que de alguma forma o Primeiro-Ministro fez bem? Agora, ou ter dito que não vai avançar sozinho para mais nenhuma reforma da Segurança Social depois do Tribunal Constitucional ter chumbado a contribuição da sustentabilidade? Paulo, claro que fez bem. Um partido político sozinho não tem maioria parlamentar para levar a cabo as reformas que o país necessita. E A maioria tem. A maioria tem, mas há medidas que necessitam de 2/3. E, de facto, não podemos viver dos ciclos eleitorais. Nós não podemos fazer uma reforma que não seja duradoura no tempo. E há estabilidade que tem que se dar aos agentes económicos. Há estabilidade que é necessária dar aos investidores. Nós não podemos fazer a reforma fiscal e ela ter um horizonte temporal de 4 anos. A reforma da Segurança Social, não podemos ir empurrando com a barriga. A reforma do Estado. As reformas têm que ser duradouras no tempo, têm que gerar previsibilidade. Até às eleições Paulo, não por isso vai o Primeiro-Ministro, acordo. quando apela a um diálogo partidário, como também o tem que continuar a fazer no diálogo social, de facto, sem esse clima de estabilidade, sem esses acordos, ou se quiser, sem esses compromissos sobre as grandes linhas, sobre as grandes reformas de que o país necessita, nós continuarmos a adiar por questões partidárias, por agendas partidárias, as grandes reformas, o país é sucessivamente adiado e nós, daqui a 5 anos, espero eu que não, aqui estaremos a falar das mesmas coisas e a chorar novamente sobre o leite derramado. Não pode ser, já perdemos demasiado tempo. Nós, nestes últimos 12 anos, não gerámos crescimento económico, Paulo. Nós temos que alterar isto. Nós temos que gerar crescimento económico. Veja o caso da Irlanda. A Irlanda prevê-se um crescimento de 3,5% este ano. A Irlanda, há pouco tempo atrás, estava comparada connosco. Nós, a Irlanda, a Grécia. A Irlanda bateu com a mão na mesa, exigiu determinadas questões à União Europeia. Há aqui questões que não são apenas circunscritas a Portugal, não se podem circunscrever a este Estado-membro chamado Portugal. Há medidas que é a União Europeia, ela toda, num todo, que tem que ser alterada. Há, efetivamente, necessidade da União Europeia se repensar. Eu não me canso de dizer isto. A União Europeia é um bloco económico que hoje está a concorrer com outros poderosos blocos económicos, a Ásia e os Estados Unidos. Qual é o papel da União Europeia enquanto bloco económico que se quer afirmar, que quer vencer esta batalha do emprego, do crescimento económico? Que medidas concretas há para isso? Mas há aspectos que também dependem exclusivamente dos governos nacionais e pergunto-lhe concretamente quando é que vai ficar finalmente decidido se há ou não um aumento do salário mínimo nacional? Uma questão que já... Tivemos este ano condições, e espero que possamos retomar agora pós-férias, para que em outubro, setembro, eventualmente, outubro, o mais tardar, se possa voltar à concertação social a discutir esse tema. É um tema que todas as confederações patronais já aceitaram discutir com determinadas regras, e aqui não estamos, quando digo determinadas regras, a impor contrapartidas. Digo apenas que um novo acordo de salário mínimo tem que ser claro, tem que conter um conjunto de matérias que sejam mensuráveis, em que quer a parte patronal, quer a parte sindical se revejam nas mesmas e as possam monitorizar, possam acompanhar a sua evolução, e se houver progressão, ela deve ser feita. Se não houver condições para progressão, ele deve ser
estabilizado, não pode aumentar. É um acordo em que as partes participem, seja monitorizável pelas partes e que não ponha em causa a competitividade de alguns setores, de algumas empresas que, porque exportadoras para mercados onde concorrem com países que o salário mínimo é mais baixo que o nosso, temos que acautelar aqui algumas regiões, alguns setores, na sua opinião, neste acima sentido, de 500 mas a euros discussão deve voltar à concertação social e ser rapidamente tratada, porque desde 2012 que nós, CIP, temos dito e apresentámos aos parceiros sociais um pré-acordo nesse sentido. Estamos já a atingir o final de 2014. E acha que vai ser possível ainda para aplicar este ano ou será apenas para janeiro do próximo ano? Com as devidas cautelas e, como digo, salvaguardando esses aspectos que lhe referi, que é possível, numa discussão honesta, leal, discutir um novo acordo de salário mínimo ainda este ano. E acha que desta vez, com o aproximar das eleições legislativas, será mais fácil o Governo aceitar que esse aumento do salário mínimo... O Governo já aceitou, Paula. Nós não podemos pensar que há aqui sempre efeitos calculistas, porque vamos ter eleições, então vamos abrir mão deste ou daquele aspecto. É o que os partidos da oposição e, é verdade que sim, Paula, as centrais sindicais é uma das práticas anómalas, é uma das práticas anómalas a que temos assistido, tem toda a razão, mas não, também aí temos que romper com essas práticas. O salário mínimo, há muitas empresas. No meu setor de atividade, da metalurgia e metalomecânica, nós já incorporamos no nosso contrato coletivo de trabalho os 500 euros como tabela mínima de salário. A tabela mínima do contrato coletivo dos metalúrgicos, já hoje há 1 ano e meio, esta parte, 2 anos eventualmente, que define que o valor mínimo da tabela são os 500 euros. Por isso, alguns setores já o praticam. Outros há que têm que ser acautelados, têm que ser compensados desse incremento. Porque quando falamos do salário mínimo, Paulo, também muito rapidamente, há uma coisa que não nos podemos esquecer. Quando se fala que o salário mínimo é 485 euros, e é de facto esse o valor que está referido, mas as empresas têm que ter em tesouraria 710 euros, sensivelmente em rigor 708. Porquê? Que é todos os encargos, não é? Os 23,75 da TSU, mais 1,5 de seguro obrigatório, vezes 14 meses, a dividir pelos 12, dá-nos qualquer coisa como 700. Essa é a caixa e a tesouraria que as empresas têm que ter. Há empresas que vendem minutos. Vendem na têxtil, na confecção, vendem minutos. O seu valor de minuto tem que ser comparado com outros, e não vale a pena ir para a China. Há outras zonas geográficas onde o valor do minuto é mais barato. Por isso, em termos concorrenciais, essas empresas podem perder encomendas e, perdendo encomendas, podem perder volume de trabalho, podem perder postos de trabalho. Por isso, temos que ter esta lucidez e acautelar alguns setores de atividade. O que as empresas pedem em troca para poderem aumentar o salário mínimo? Que contribuição, se quiser, é que os trabalhadores terão que dar em troca para que esse acordo também seja possível? Porque é tudo uma negociação, não é? É uma negociação, mas as coisas já estão definidas. Não vamos pedir nada diferente daquilo que já pedimos e não vamos exigir aos trabalhadores que façam mais esta ou aquela hora ou que compensem desta ou daquela forma. O que queremos, como lhe disse, Paulo, é que o acordo contenha as matérias. Tenha, desde logo, uma questão que para nós nos parece de princípio, que é os ganhos de produtividade devidamente aferidos, porque temos que definir produtividade neste ou naquele setor e, em função dos ganhos de produtividade, afetar isso à progressão salarial, não pôr em causa, como também lhe referi... Não ser a inflação. Não ser a inflação. Olha, porque a inflação, para um lado ou para o outro, pode favorecer ou desfavorecer uma ou outra parte de acordo com os valores da inflação. Mas os ganhos de produtividade, o não pôr em causa a competitividade da economia portuguesa ou daqueles setores que mais expostos à concorrência internacional. Há aqui questões que podem ser plasmadas e, como lhe disse, nós já demos o pontapé de saída e já apresentámos um pré-acordo em 2011, quando terminou o anterior acordo. Lamentavelmente, por um conjunto de situações, não foi possível pegar nesse pré-acordo que nós quisemos iniciar a discussão, mas há discussão feita em sede de concertação social, há reuniões bilaterais entre as confederações patronais e, desde logo, entre a CIP e as duas centrais sindicais, quer a CGTP, quer a UGT, nesse sentido. Agora é uma questão de aproximação de alguns pontos que faltam detalhar e evoluirmos, porque essa questão do salário mínimo não é uma questão, como eu estou cansado também de dizer, que se ponha à esmagadora de empresas que nós representamos. Muitas delas já hoje praticam os 500 euros. E depois não se diga também, então como já não atinge é fácil dar. Não, porque nós temos que ver a economia como um todo e não apenas este ou aquele setor. Há necessidade de evoluir. Reconheço que isso também pode contribuir para o combate de algumas desigualdades que hoje, lamentavelmente, são mais flagrantes na sociedade portuguesa. É uma discussão que estamos disponíveis
e abertos a rapidamente retomarmos em concertação social. Doutor, uma questão última que eu gostava de colocar. O Governo está neste momento, com certeza, a preparar o Orçamento de Estado. Tem expectativa que haja algum abaixamento fiscal? Estou a falar não só do que está previsto em termos de IRC, mas também em termos do IRS. Acha que o país tem condições para baixar os impostos? Acho que vai ser difícil no próximo ano fazê-lo. De facto, nós temos que consolidar as contas públicas, temos que dar sinais aos investidores para promoverem esse investimento, temos que ter uma política fiscal mais estável. Mais importante, Paula, respondendo à sua pergunta, do que termos o abaixamento da taxa de IRC, é para a maior parte dos investidores a previsibilidade fiscal. É sabermos que no horizonte temporal mas agora há um acordo, definido, não é? Entre os acordo, partidos. Exatamente, e há que cumprir para já esta reforma que foi feita ou foi iniciada, diria eu. Mas, sobretudo, a estabilidade fiscal. Se nos derem estabilidade fiscal, se nos derem um licenciamento mais rápido, se nos derem menos burocracia, ao invés do que até agora tem acontecido, que as empresas cada vez mais se vêem com cargas administrativas, burocráticas, mais penalizadoras, que consomem mais tempo ou pouco tempo que já têm. Não nos esqueçamos que a realidade das empresas são micro, pequenas, médias empresas, não são as grandes que têm departamentos próprios. Mas por isso mesmo não era importante. Há aqui um conjunto de fatores que esses sim são mais importantes. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, não há condições, sem promovermos redução da despesa e a redução da despesa ser canalizada, essa redução, esses ganhos que viermos a obter, serem canalizados para estimular o investimento e o crescimento, não temos hoje muita folga para em 2015 isso acontecer, mas temos que começar a trabalhar para termos um horizonte temporal de expectativa e que possamos pensar que, não sendo obtido em 2015, mas pelo menos que possamos sonhar que em 2016 o país já começará a ter condições para que isso ocorra. Mas desse ponto de vista e até para dinamizar a própria economia, não era importante que pudesse haver, por exemplo, um alívio do IRC para as pessoas ao fim do mês terem mais disponível? IRC ou IRS? Disponível. IRS, peço desculpa, claro. Sim, IRS. por isso estamos a discutir com o Governo, está em discussão pública, como a Paula sabe, a reforma do IRS, onde todos, desde logo as organizações representativas, quer as patronais, quer sindicais, quer outras, DECO, etc., com contributos no sentido de melhorar esta comissão de reforma que está em vigor para obter alguns resultados nesse sentido, de melhorar o rendimento disponível. Uma divisão que parece clara no Governo entre os ministros do CDS e do PSD, a começar pelo Primeiro-Ministro, que é bastante mais cauteloso quando fala em baixar os impostos, nomeadamente mais o IRS. Uma vez, temos que reconhecer que há agendas diferentes. Os partidos da coligação não são um único partido. A coligação é um somatório de dois partidos que têm objetivos distintos, têm pensamento próprio, têm noções diversas sobre este e aquele dossiê. É natural que o CDS, apesar de estar no governo, pense até com alguma ambição eleitoral em algumas matérias e lhe dê alguma linha de orientação, que o PSD, por razões diferentes, não lhe dê. Não me surpreende ver dentro da coligação opinião diferente sobre determinadas matérias, embora não goste de que ela exista, porque acho que o Governo devia ser mais homogéneo quando, por vezes, isso não se verifica. Mas para si, qual era a atitude mais sensata? Era baixar, de alguma forma, o IRS? Era gerar condições para baixar o IRS, estimulando aí as famílias, a poupança, enfim, não só a poupança familiar, mas também alguma carga fiscal que hoje está sobre as famílias e sobre as empresas. Se pudermos baixar a carga fiscal sobre as empresas e também sobre as famílias, é um objetivo que todos gostaríamos de obter. Como? Temos que gerar condições para isso se obter, porque não é por minha vontade, o país ou gera condições para isso ou não gera. E até agora, lamentavelmente, por um conjunto de situações que podemos discutir, porque foram aplicações, tomaram-se opções desta e daquela natureza, não se tomaram de outra. Mas independentemente de opções erradas que se tenham tomado no passado, o que é verdade é que o país hoje não tem condições para o fazer de imediato. Mas temos que ter esse objetivo para dar melhores condições de competitividade às nossas empresas e dar às famílias um alívio fiscal na expectativa de que, por esse alívio, possam ter um maior consumo e depois em cadeia, maior consumo. Enfim, mas depois temos aqui também outros equilíbrios, porque já aumentam, e vemos estes últimos dados, quando há um ligeiro aumento de a balança comercial. A balança, as importações sobem, enfim, há aqui equilíbrios, há aqui variáveis
têm que ser perfeitamente ajustadas e nem sempre depende da nossa vontade, depende das condições que o país efetivamente gera e temos que gerar maior riqueza, temos que gerar maior crescimento para termos essa liberdade de ação. Neste novo ano que está a começar, ano político, qual para si deve ser a prioridade do Governo, tendo em conta que também falta apenas... É o último ano do Governo até às legislativas. Qual é a grande prioridade que o Governo devia eleger? Crescimento económico, que não se confina apenas a medidas internas, tem que ser no quadro da União. Acho que o Governo quer internamente promovendo, iniciando algumas reformas, que lamentavelmente já se perdeu tempo, como é a reforma do Estado, que já não se vai fazer, mas iniciando algumas reformas com o objetivo de gerar crescimento económico e combater o elevado desemprego, que socialmente é das grandes preocupações que continuo a manter, porque é insustentável mantermos, socialmente falando, este elevado desemprego. Só o combateremos com crescimento, esse deve ser o grande objetivo de qualquer governo. E se o 1.2 não se concretizar, é possível que a própria taxa de desemprego fique pior do que tem registado até agora, não é? Se 1.2, dou-lhe este número, Paula, nós para retomarmos os níveis de emprego que tínhamos em 2008, a crescermos a 2,5%, iríamos retomar os níveis de 2008 em 2021. A crescermos a 1,5%, só o faremos em 2028. Acho que isto lhe diz tudo. Perspectivas, portanto, algo negras para os próximos anos. Não desanimemos, mas convém sermos realistas e trabalharmmos num futuro melhor. Obrigada, Dr. António Saraiva, pela sua presença. E com esta entrevista é o ponto final no Jornal das 21. Já a seguir, não perca, futebol na TV 24. Boa noite e até amanhã.